Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que estão a ver este canal. Este é o canal Voz de Povo, a voz dos sem voz. Senhoras e senhores, voltamos novamente em Togo, onde mais um jornalista descreve a incoerência do presidente da Guiné-Bissau, o senhor Umaru Sissoko Embalo. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous parlons de la Guiné-Bissau, la mission de la CEDEAO a quitté Com le pays vocês, après abordamos o des nosso primeiro tema. président. Falamos sobre a La Guiné-Bissau. mission de la CEDEAO A missão da débouché CEDEAO deixou o país en após Guiné-Bissau ameaças do pour presidente. tenter, A missão da d'éviter CEDEAO, une crise enviada à Guiné-Bissau électorale, para a tentar finalement evitar uma été crise obligée eleitoral, de quitter le foi pays finalmente ce obrigada a dimanche deixar o país no sur domingo les devido às menaces ameaças do presidente président Umaru Sissoko Embalo. Umaru Sissoko De acordo Embalo, com um selon comunicado publicado a 1 de communiqué março, publié ce 1er a mars, missão foi la obrigada a mission sair. a été obligée O seu de papel era quitter. reunir-se com os Elle atores da avait vida pour política rôle da de Guiné, rencontrer les acteurs devido à situação de que la surgiu vie com o fim do politique mandato de do la presidente Umaru Guinée, à Sissoko cause de Embalo, cette situation qui mandato est que née terminou de na la fin du quinta-feira, mandat 27 de du fevereiro, président e Umaru pelo qual ele Sissoko gostaria de Embalo, permanecer no mandat qui cargo, prenait fin le jeudi 27 até à organização février, das próximas et eleições, pour lequel eleições que ele il marcou para voudrait 4 de toujours novembro. rester en A oposição place jusqu'à gostaria que ele se l'organisation retirasse prochaine des élections. no final do Élections seu qu'il a mandato, fixées ou au seja, 4 a novembre. 27 de L'opposition fevereiro, voudrait face à qu'il crise, dégage le a CEDEAO plancher quis assumir a à la fin liderança de da son situação. mandat, c'est-à-dire le 27 Mas a sua missão não parece Face à ter la sido do crise, agrado a do CEDEAO presidente a Sissoko voulu Embalo. prendre le devant de la Pediu à situation missão et que deixasse o país. sa mission n'a pas Por fim, été ela foi vraiment obrigada a du goût, partir. apparemment, du président Sissoko De Embalo, acordo com este qui a comunicado demandé à la divulgado a 1 de mission março, de quitter le discutimos pays. o assunto com os nossos Il était obligé de convidados. partir. Selon ce communiqué, Começo por si, rendu Gabi public Nadjar. ce 1er mars, nous en parlons Trata-se avec do nos presidente invités. Umaru Je commence Sissoko par Embalo, cuja Gabi posição na Nadjar. sub-região é um pouco C'est conhecida. le président Umaru África Sissoko Ocidental, Embalo, que dont hoje on decide connaît reenviar a les missão da positions CEDEAO, dans la sous-région que deveria vir para ouest-africaine, conter ou qui evitar aujourd'hui completamente uma décide crise de eleitoral neste envoyer país. la mission de la CEDEAO, Sim, qui est quem censée diria? venir en Especialmente Guinée Umaru pour Embalo éviter Sissoko, carrément que é o une defensor da crise democracia électorale. dentro desta organização sub-regional, a CEDEAO. Vimos Vimos como este senhor se comportou de forma praticamente ridícula. Os líderes da AES, entretanto. Mas, estranhamente, é ele quem hoje se encontra a maltratar a CEDEAO, a dizer disparates à CEDEAO. E eis as suas palavras: a CEDEAO não vai ditar a lei na minha casa. É um pouco estranho que esse senhor, que era praticamente o porta-voz dos antigolpistas, hoje tenha se tornado proptino por não ter organizado as eleições dentro do prazo. Ele está a governar hoje por decreto e não quer ouvir os conselhos de ninguém. E isso prova hoje, de forma suficiente, que a CEDEAO não é verdadeiramente respeitada. A CEDEAO hoje, desde que se tornou o sindicato dos chefes de Estado, tem recolhido. E, curiosamente, há pessoas dentro da CEDEAO que normalmente deveriam dar lições. Exemplos para os outros, mas que se tornaram praticamente golpistas. Quero provar isso. Há alguém na Costa do Marfim que procura obter um quarto mandato. Então, hoje, quem pode voltar? Não há ninguém. Por isso, hoje em dia, diz-se que a CEDEAO, bem, a CEDEAO carece de credibilidade. A CEDEAO já não pode contribuir com nada em termos de aconselhamento. E a CEDEAO já não pode impor as suas medidas prejudiciais aos Estados, tanto mais que esta CEDEAO está hoje enfraquecida. Há Estados que saíram dessa CEDEAO. E as diferentes posições de oposição da CEDEAO provam suficientemente que se trata de uma organização que está praticamente em ruínas, uma vez que não consegue realmente cumprir os seus objetivos. Não respeitou os seus próprios critérios. E há certos Estados que ainda manifestam essa vontade de se juntar à outra parte, ou seja, à AES. Isso prova hoje de forma suficiente que, bem, cada chefe de Estado hoje pode fazer o que quiser. E Umaru Embalo Sissoko apenas segue os passos dos seus antecessores. Ou seja, pessoas que têm essa obsessão pelo poder. Ou seja, permanecer no poder por 3 mandatos, 4 mandatos, 5 mandatos, e nunca deixar o poder. Então ele pensa, se os outros fazem isso, por que eu não faria? Lembro-me que Umaru Sissoko Embalo está apenas no seu primeiro mandato. E que, normalmente, tem a possibilidade de cumprir um segundo mandato. Só que ele mesmo disse que não iria fazer um segundo mandato. E, normalmente, o que constitui um problema não é a vontade que ele manifestou de cumprir um segundo mandato, mas sim o facto de ele ter de deixar o poder. Mas como ainda não organizou as eleições, ele quer permanecer no cargo até organizá-las antes de sair. Ouça, estamos numa república. E a Guiné-Bissau está a sair. Vimos quantas vezes houve tentativas de golpe de Estado no seu país. E ele permaneceu no cargo porque outros Estados da CEDEAO o apoiaram entretanto. Mas quando se está no poder e chega o momento de organizar as eleições, é preciso organizar as eleições dentro das normas, dentro dos prazos. É tudo o que lhe dizemos.
Entretanto, foi ele próprio que disse em junho de 2023 que não, ele não se candidataria a um segundo mandato, seguindo o conselho da sua esposa, como Sana acabou de dizer. Isso foi em 2024. Bem, eu li isso. Em junho de 2023, afinal, ele prometeu não concorrer a um segundo mandato. E esse é o problema dele. Foi ele quem fez a promessa. Ele pode concorrer ou não concorrer, mas recusar-se a organizar as eleições. Se ele decidir concorrer a um segundo mandato, não há problema. Mas que ele organize as eleições, que participemos nessas eleições, e aí veremos quem ganhou ou quem não ganhou. Mas recusar-se praticamente a respeitar o calendário republicano. E também fechar os ouvidos aos conselhos que vêm da esquerda e da direita. Isso sim, é um problema. Foi ele quem disse, entretanto, que iria ao Mali, que ia dizer a Assimi Goïta e companhia para organizar as eleições a todo o custo, porque a transição não deve ceder 6 meses. Mas hoje, a Guiné-Bissau não tem problemas de segurança, mas não organizou as eleições. Portanto, também se pode dizer que ele também é golpista. De momento é tudo. Por favor, inscrevam-se, cliquem no gosto e no sininho e partilhem os nossos conteúdos. Até a próxima!